Doutor, dois assuntos aí para a gente começar. Um deles é a questão da incontinência urinária, o outro, a fratura de fêmur, né? A gente viu aí uma repercussão nacional, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, caiu, fraturou o fêmur, teve que ser operado e tal, cirurgiado. Essa questão da queda e fratura dos ossos do fêmur, por exemplo, é uma coisa muito comum na terceira idade? Caiu, quebrou? O seguinte, Sidney, essa tríade de queda com osteoporose e idade, elas são fatais muitas vezes, né? Então, o que é que a população muitas vezes comenta? Osteoporose eu não sinto nada, e aí acha que é só assim, tomar remédio quando sente alguma coisa. O que acontece? O osso estando fraco, qualquer coisa ele pode cair. Como o idoso tem uma tendência maior a ter osteoporose, o osso ficar mais fraco, tem uma tendência maior a ter distúrbios do equilíbrio, a ter alterações de marcha, tontura. Então, ele tem um risco maior de fraturar. E o osso, quando fratura, ele tem repercussões em vários outros órgãos, a depender do osso, logicamente. Se for o osso do crânio, ele pode dar problemas graves e risco iminente à vida, uma fratura craniana. Se for, por exemplo, a fratura mais comum depois de uma queda, que é a fratura de Colles, que é aqui no antebraço, ela traz repercussão, por exemplo, de dor crônica, o paciente vai ficar muito tempo para poder voltar ao normal. Fratura de fêmur, é grave a fratura, imobilização, muito tempo sem poder ficar em pé, isso traz perda da capacidade do indivíduo andar, de funcionar. Muitas vezes o paciente nesse período ele sucumbe com alguma doença, uma infecção, uma embolia, alguma coisa nesse sentido. A própria cirurgia, uma cirurgia de grande porte, requer assim, um nível mínimo de capacidade de se operar. Então, a fratura, a osteoporose, o desequilíbrio e a idade dos idosos tem que estar muito atento a isso. A gente orienta prevenção antes da terceira idade, mas fundamentalmente eles fazerem o exame de densitometria, os homens a partir de 70 anos, as mulheres a partir de 65, alguns precisam fazer até antes, mas não somente isso. Tratar os fatores de risco para queda, não só aqueles que a gente orienta de tapete, de piso molhado no banheiro, de evitar fio no meio da casa, animal doméstico, não só esses, mas principalmente aqueles que fazem parte do próprio indivíduo. Alterações da marcha, por exemplo, por artrose, se for o caso usar uma bengala, um andador, se for necessário fazer um fortalecimento, trabalhar equilíbrio numa atividade fisioterapêutica, ou mesmo num pilates, numa hidroginástica, suplementar muitas vezes a musculatura que está fraca para poder andar melhor, ter mais resistência, tratar diabetes para evitar perda da sensibilidade dos pés, e isso atrapalha muito. Então, assim, Sidney, são medidas que o maior impacto na fratura é na prevenção da queda, e a maior prevenção, o impacto maior é na prevenção dos fatores intrínsecos do próprio indivíduo. É tratar a tontura, é ajustar a visão, é tirar algum remédio que possa estar dando desequilíbrio, é ter muito cuidado naquelas quedas de pressão. A gente vai falar de incontinência urinária mais para frente, aqueles idosos que perdem urina à noite e tem que ir imediatamente no banheiro, eles têm queda de pressão, ou escorrega na urina, ou tem assim, a queda de pressão e eles desmaiam e caem, fratura. Então a complicação depois da queda, depois que cai e quebra, é mais complicado. Então a gente tem que, muitas vezes a gente dá uma limpeza no paciente, ele nem percebe que ele não sente, não vinha sentindo nada, você prevenir uma coisa que você não está sentindo, mas a gente tira ele de uma queda, a gente faz algumas intervenções que evita que ele, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique, um homem ígido, embora 90 anos, mas uma pessoa que era independente, autônoma, até um dia desse, uma fratura de fêmur vai trazer muitas complicações para ele. Então, atentar bem nessa questão de tratar os fatores intrínsecos, corrigir a visão, tratar a labirintite, ter cuidado nos distúrbios do equilíbrio, fazer alguma atividade para
manter os músculos ativos. Então isso é importante. Muito bem. Ainda sobre essa questão aí da queda do fraturamento de ossos, doutor, quanto mais o idoso, à medida que o idoso emagrece, por exemplo, fica mais fácil se ele cair e quebrar, ou se ele tiver uma gordurinha a mais, se ele for mais cheio um pouco, vai aliviar e talvez não quebre, ou não faz diferença? Faz. É uma das poucas coisas que a obesidade ajuda nesse amortecimento do impacto. Mas ninguém vai engordar para evitar uma fratura de queda. A gente fortalece músculo e a gente evita a queda. Mas a gente observa que os pacientes que têm obesidade, quando eles caem, principalmente fratura de quadril, eles tendem a amortecer mais a queda. Mas isso não é o importante, porque antes dele cair, ele vai infartar, vai ter AVC, vai ter outras coisas que trazem muito mais prejuízo. E o paciente magrinho, ele não é a questão da proteção da gordura, é porque o baixo peso, o risco nutricional, ele repercute também no osso. Pouco músculo é sinal de osso fraco também. Então o magrinho não é só pela questão de amortecimento, né? Porque a osteosarcopenia, ou seja, o músculo fraco, que é a sarcopenia, ele também leva a um osso fraco. Geralmente quem tem sarcopenia tem osteoporose. E as duas coisas se somam para facilitar a queda, né? Então o osso fica fraco, o músculo fraco, o paciente perde o equilíbrio e aí fratura. Fratura fêmur, fratura costela, fratura antebraço, pode fraturar crânio. Então medidas de manutenção da massa muscular, de prevenção de que essa massa muscular ela se perca mais rapidamente do que a velocidade de perda de massa, a gente tem que fazer antecipadamente, não só para proteger o indivíduo da saúde física em geral, que a gente tem músculo por vários locais, mas também para proteger de uma fratura. Muito bem. Já tem ouvinte aí fazendo pergunta? Vamos ouvir. Boa tarde, doutor Belídio. Doutor Belídio, eu moro aqui no sítio, na Barra da Carnaúba, Lucimar. Faz muito tempo, doutor Belídio. É mais ou menos uns 2 meses que eu estou sentindo uns beliscão no meu corpo. Eu penso que é formiga. Vou olhar, não é, sinto aquele beliscão bem forte. Foi isso? Não disse onde era não, né? Esse tipo de sintoma, geralmente quando é na periferia, ou seja, nas extremidades, principalmente dos pés, é um tipo que a gente chama de dor neuropática. Formigamento, dormência, queimação. Isso geralmente tem a ver com a morte, a perda de estruturas nervosas, das terminações nervosas. As áreas que a gente tem, é onde a gente consegue sentir, você sente dor, sente calor, sente frio, sente tá mais assim ou mais assado. Então é um tipo de dor neuropática, formigamento, que geralmente acontece nos pacientes idosos, a neuropatia diabética, e começa pelas extremidades. Os pacientes diabéticos que têm neuropatia diabética, eles têm esse tipo de beliscão, de formigamento nos pés, que isso é a diabetes destruindo a inervação e a pessoa perdendo a capacidade de sentir, de ter o tato, né? Então é uma complicação da diabetes, complicação mais tardia, que pode trazer sintomas muito incômodos. Às vezes tem dificuldade até para dormir, passa o dia todo reclamando de dor, de formigamento, de queimação. E além disso, ele tem um risco maior de ter que amputar algum pé, por exemplo. Eles se ferem e não sentem dor, eles se queimam, não sentem dor. O próprio pisar deles, a área que eles pisam, eles não conseguem sentir, eles pisam mais no lugar do que não distribui o peso e ali fere. Isso pede diabético quando fere, o risco de complicar, evoluindo com infecção e uma amputação é grande. Então, muito cuidado. Quem tem diabetes começa a perceber esse tipo de sintoma de formigamento, de pontada, de beliscão, de queimação. E isso a gente já antecipa, previne, na verdade, uma amputação, examinando todo paciente diabético. Na verdade, todo idoso a gente já examina bem o pé. Mas o idoso diabético, esse tem que ter um cuidado redobrado
no exame físico dos pés, porque é ali onde a neuropatia começa e é ali onde ela traz mais complicações. Se for nos braços, ela diz que é nos braços. Nos braços a gente tem que pensar, se for só nas mãos, só nos braços, a gente tem inúmeras causas, né? Desde doenças assim, na coluna do pescoço, as radiculopatias cervicais, a protusão, uma hérnia de disco, uma compressão nervosa traz dormência, passando por ansiedade, passando por transtornos ansiosos em crise da dormência, doenças na inervação das mãos, isso, síndrome do carpo causa muito isso, que é um tipo de doença que acontece pela compressão do nervo, de um nervo na mão. Então teria que se investigar doenças osteoarticulares, né? Doenças de neuropatia periférica, neuropáticas, né? No caso diabetes a gente falou dos pés, mas acontece também nas extremidades das mãos. Então não tem assim, só a dormência, não tem como a gente dizer isso não. A gente tem hipóteses, né? Teria que se investigar, conversar melhor para ter um diagnóstico. Então recomendo ela procurar um profissional de saúde e relatar melhor. Então pensar nessas hipóteses. Tem um ouvinte que mandou mensagem aqui de texto. Doutor Belísio, faz uns 30 a 40 anos que eu estou com dificuldade de engolir água. Eu gostaria de saber o que o senhor acha. Me chama Enéas, da Lagoa da Serra. Ele diz, não consigo engolir água de uma vez. Quando termino de beber, a água já está quente. Disfagia, né? Esse tipo de distúrbio, não diria distúrbio, mas esse tipo de sintoma é comum em idosos que têm algumas doenças. Por exemplo, sequelados de AVC, eles se engasgam, eles têm dificuldade de engolir. Pacientes com demência avançada, eles também se engasgam. Pacientes muito frágeis, com pouca massa muscular, eles perdem a musculatura também da deglutição e eles tendem a se engasgar. Pacientes com Parkinson, a disfagia no Parkinson é muito comum. E tem algumas doenças próprias da deglutição. Por exemplo, tem um tipo de doença chamada de vertículo de Zennke, pode ser uma bolsazinha que se forma aqui, isso pode atrapalhar. Ele pode ter alguma outra doença relacionada à forma com que o esôfago leva o bolo, leva a comida para o estômago, ele contrai os músculos, pode ter alguma alteração nas ondas que levam esse alimento para o estômago. Então, doenças nesse sentido, até doenças mais sérias, como obstrução por um tumor. Como ele disse, faz 30, 40 anos, é pouco provável que seja um tumor assim, de esôfago, né? Mas o ideal aí é ver com endoscopia, ou mesmo com outro exame, uma seriografia, um tipo de exame que a gente tem que ter, avaliar a deglutição. Às vezes no consultório mesmo a gente manda o paciente toma aí esse copo, é o teste do copo d'água. Ele ingere ali um copo d'água e se ele começa a tossir, se engasgar, a gente vê o tipo mais ou menos de disfagia. Disfagia orofaríngea de transição, que a gente tem que investigar as causas. O pessoal fala muito estreitamento de esôfago. O presbiesôfago, né, que é o envelhecimento desse tubo que passa o alimento para o estômago. Ele acontece, mas dificilmente ele traz sintomas com essa magnitude aí. A pessoa também, quando perde muito peso, perde muita massa muscular, ele pode ter uma lentificação da peristalse, umas alterações estruturais no esôfago, mas esse tipo de sintoma que ele falou que não consegue, tem que beber água bem devagarzinho, isso aí tem que ser investigado com um exame de imagem, ou com endoscopia, ou com algum outro exame, deve ter alguma coisa, a não ser que seja alguma doença estrutural que altere esse comando da deglutição. Então recomendo ele procurar, se for idoso, procurar o serviço para a gente poder investigar, pode ser. Muito bem, tem outra pergunta? Não é um sintoma comum, assim, né? Mas serviu para eu falar sobre disfagia em geral. As pessoas que, quando se alimentam, se engasgam, têm dificuldade de engolir o bolo alimentar. Muito bem, vamos ouvir mais uma pergunta de áudio agora. Sim, doutor Pelício, as duas doenças que eu sei que eu tenho com muita cultura no fígado
e coração crescido. Aí eu sinto muita dor no meu abdominal, muita mesmo, assim, tudo que eu como, eu já comi pouquinho, sei que não sinto dor, mas tudo que eu como, eu sinto muita dor, muito mesmo, muito cômito, até para me enfilar na cama, eu sinto muita dor no abdominal. O que será? Está a cultura no fico, é do coração crescido? O que o senhor acha que... É pouco provável que seja de uma das duas coisas. Tanto o coração crescido como gordura no fígado não causam esse tipo de dor abdominal. Logicamente que se o coração está crescido por uma doença isquêmica do coração, uma angina, uma doença coronariana, que ela pode dar crises anginosas, a gente pode pensar que seria essa a causa. Mas isso aí é pouco provável que esteja acontecendo, principalmente pela característica da dor. Ela disse que a dor atrapalha até dela se deitar. Então, não apostaria que fosse assim, por essas informações que a gente tem no rádio, que fosse do coração. Pode ser, pode, mas é pouco provável. Gordura no fígado, tipicamente, ela não causa dor. A gordura no fígado é um problema grave. Ela pode evoluir com cirrose. Ela mostra que se o indivíduo tem uma gordura por cima do fígado, provavelmente ele tem gordura por vários outros órgãos. E o risco dele ter doenças cardiovasculares, dele ter infarto, AVC, é muito maior do que outras pessoas. Então, a esteatose hepática, ela nos diz que o paciente não está bem do ponto de vista cardiovascular. E, além disso, ela vai, ao longo do tempo, irritando aquele fígado, podendo trazer problemas no próprio fígado. Mas, via de regra, não causa dor. O que causa dor, parecida com essa daí, são doenças na coluna, né? São doenças osteomioarticulares, algum problema de coluna que ela tenha, ou mesmo doenças no estômago, uma úlcera, alguma doença que possa estar causando esse tipo de desconforto. Mas o coração crescido e a gordura no fígado não parecem ser causas desse tipo de dor. Precisaria a gente examinar, ver se não tem azia, se não tem empachamento, ver se mobilizar essa coluna dela se não piora. Mas é pouco provável. Mas assim, são duas doenças bem sérias, né? Coração crescido, insuficiência cardíaca, esteatose hepática, e principalmente elas juntas, elas se somam para deixar o paciente num risco muito maior de ter um evento vascular, de ter infarto, de ter AVC, de ter uma isquemia no intestino, de ter uma isquemia em algum outro órgão. Muito bem, tem mais uma? Vamos lá? Doutor Belize, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Os dedos das mãos da gente endurecendo, é o quê? A gente está fazendo alguma coisa, o dedo endurece, trava. Eu tenho 69 anos. Pode ser cãibra, né? Logicamente, mas todo mundo sabe identificar o que é uma cãibra. Cãibra está relacionada a diversas causas, desde medicamentos, diuréticos, por exemplo, podem causar cãibra, alterações em alguns sais, alguns eletrólitos, potássio, magnésio, tendo alteração nesse sentido. O sedentarismo, a imobilidade, o paciente que fica muito tempo sentado, ele pode ter cãibra em qualquer parte do corpo. Doenças circulatórias, pessoas que têm, por exemplo, varizes, insuficiência venosa nos pés, nas pernas, ele tem muita cãibra. Mas, se não for cãibra, né, nas mãos, uma outra coisa que causa esse tipo de sintomas é a osteoartrose. A osteoartrose ela vai, ao longo do tempo, deformando as articulações das mãos, as juntas das mãos, principalmente as juntas mais distais, assim, as mais próximas da unha. A artrite ela deforma mais as proximais. Então o indivíduo, com o tempo, ele vai modificando a sua mão e aí ele vai tendo problemas com isso. Ele vai tendo enrijecimento do tendão, ele vai tendo mais fraqueza num músculo e mais força em outro. Isso tudo vai trazendo alterações nas mãos. Pode ser da osteoartrose, pode ser uma cãibra, pode ser um dedo que a gente chama dedo engatilho, que às vezes ele trava o dedo por osteoartrose também. Ele tem pouca lubrificação, assim vamos dizer, nas articulações, e um dos dedos ele fica travado e o paciente
o pessoal até diz, é o dedo de Bolsonaro, porque não é negócio de arma, quando é o dedo em gatilho, aquele dedo que trava assim. Então, é uma hipótese. E transtornos ansiosos, Sidney, principalmente nas crises, o paciente ele fica com os dedos travados, faz uma hipertonia assim, o paciente tem uma crise ansiosa, muitas vezes ele fica com os dedos muito nervoso, em pânico, ele pode ter esse tipo de sintoma. Não sei se é mais ou menos isso. Classicamente é uma doença que causa enrijecimento nas mãos, enrijecimento matinal, agora não é uma coisa súbita. O paciente acorda de manhã com as mãos inchadas e rígidas. E essa rigidez passa mais de meia hora, é suspeito de uma doença inflamatória, reumática, artrite reumatoide. Ela causa esse inchaço nas mãos, principalmente pela manhã. Também causa com frio, pode causar em outras articulações. Uma doença que simula muito isso é a artropatia pós-chikungunya. O paciente tem chikungunya, ele fica como se ele tivesse artrite reumatoide. Então, são as principais causas, além de doenças mais específicas de tendões, de nervos, de músculos das mãos. Mas, via de regra, o que causa assim, enrijecimento das mãos pode ser desde uma crise ansiosa, passando por cãibra, até deformidades da osteoartrose. Esse dedo aqui tá virando, doutor. Ele tá criando um calombinho aqui de osso aí. É um negócio aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Doutor Belize, tenho 61 anos e quando termino de tomar banho, sinto muita vontade de urinar. Vou ao banheiro e urino pouco, mas fico com a sensação de querer urinar. Isso é algum problema? Tive 4 partos normais. É sim. Isso aí é um sintoma, a gente chama de polaciúria. O paciente tem vontade de ir várias vezes no banheiro. A principal causa desse tipo de sintoma é infecção urinária. Ver se não tem infecção urinária. Depois, incontinência urinária em virtude dos partos. Alguma coisa ali no parto alterou a forma com que a gente controla a micção, a musculatura do assoalho pélvico, a gente diz assim. E isso alterou o mecanismo de micção. O paciente tem essa dificuldade, esse tipo de incontinência de ter que ir várias vezes. Fica uma sensação de que tem urina e tem que ir. Então, pode ser dos partos, é um tipo de incontinência, pode ser infecção urinária, que o paciente ainda não esteja com sintoma de dor, nem teve febre. Pode ser alterações hormonais, a menopausa, ela precipita muito alterações no trato urinário, fica o hipoestrogenismo, a baixa do estrógeno, ele deixa a vagina ressecada, ele deixa o trato urinário com alterações e precipita o controle da micção, da urina. Então, eu investigaria infecção, investigaria incontinência urinária, desse tipo de incontinência que a gente diz por transbordamento, fica sempre um restinho de urina, o paciente tem que ir várias vezes, mas a polaciúria, que é esse sintoma de ir várias vezes no banheiro, é um sintoma clássico de infecção urinária. Pode ser outras coisas? Pode ser diversas outras coisas, passando por alterações hormonais, por algum medicamento, por alguma doença, como diabetes causa muito isso, mas eu apostaria em infecção e incontinência urinária. Muito bem, tem outra aí? Vamos lá. Boa tarde, doutor Belize. Boa tarde, Cid. Doutor, eu tenho osteopenia, estou com problema nódulo na tireoide e minhas pernas tem não tem a força que tinha. O senhor acha que... Aí eu fui para um geriatra, ele recomendou para eu não andar de sandália, só andar de tênis ou sapato fechado, porque eu entropico muito, sabe? O senhor acha que estou tomando Loxetina e Clonazepam para ansiedade? Será que é dos remédios, doutor? O Clonazepam é um medicamento que classicamente não é recomendado para idosos, porque ele induz queda, ele facilita, ele precipita queda. Como eu falei, mais importante do que tratar os fatores extrínsecos,
por exemplo, tirar batente, usar um sapato adequado, fechado, é você evitar do paciente desequilibrar. É você ajustar a visão, é você tratar a labirintite, é você evitar de induzir ele a desequilibrar. Clonazepam, classicamente, é uma medicação que causa desequilíbrio, causa risco de queda. Não estou dizendo que é para parar, nem que o médico fez errado, não. Eu estou assim, elencando hipóteses. Possa ser que ele viu a necessidade desse medicamento ser prescrito, superaria o benefício, aliás, o risco de uma queda. Então, até porque esses medicamentos não podem ser suspensos assim de uma hora para outra. Mas pode ser também, ela falou que tem uma fraqueza nas pernas. Será que essa fraqueza nas pernas não tenha algo que possa ser feito? Será que a vitamina B de bola não está baixa? Será que não tem uma sarcopenia, uma pouca força muscular e precisa ter uma intervenção de uma atividade física ali com uma suplementação de proteínas? Será que não tem nenhum medicamento que esteja... Será que a tireoide está funcionando adequadamente? Ela disse aí que tem doença na tireoide, causa muita fraqueza nas pernas, pode causar. Então, assim, tem várias hipóteses. Que o paciente não pode ficar com a osteopenia, ou seja, o osso já está oco, e e tropeçando, fraqueza e desequilíbrio. E isso tem que ser visto, tem uma intervenção quanto antes que caia, antes que frature. Então, tem que ser reavaliado algumas coisas, e outras devem ter sido vistas e assim feitas intervenções.